Então, gente, cuidados paliativos, que é aquela assistência que é prestada para o paciente que não tem prognóstico de cura, só para fazer com que ele tenha uma morte digna. Então, para a gente entender, né, esse processo, a gente tem que entender primeiro a história da morte, como é que se dava a morte, como é que a morte era encarada pela sociedade ao longo dos anos, ao longo dos séculos e dos tempos. Na Idade Média, como que a morte ela era vista? Ela era uma morte domesticada, né, ali no meio familiar. Havia uma certa intimidade entre morrer e o cotidiano da sociedade. Então, as pessoas encaravam essa morte como algo natural da vida. Não existia medo, acontecia ali entre a família, dentro de casa. Vocês estão conseguindo ver o slide? Gente. Sim. Tá. Então, era assim que acontecia na Idade Média, né? Entre o século V e o século VII. A morte era dentro de casa, com a família, no seio familiar, e ela era encarada como algo natural da vida que ia acontecer e as pessoas passavam por esse processo bem. Na Idade Média ainda, só na Segunda Idade Média, só que no século XII, do século XII ao século XV, essa morte ela foi clericalizada. O que é isso? Passa a reinar uma incerteza quanto à morte, uma vez que agora, nesse momento, para eles, cabia que a igreja ia intermediar o acesso dessa alma, seja ao paraíso ou ao julgamento final. Então as pessoas tinham muitas incertezas em relação à morte, como, né, o que ia acontecer com eles no processo de pós-morte. Então eles se preocupavam com o que eles faziam na vida, começavam a se preocupar por conta dessa intervenção da igreja, dessas incertezas mesmo do processo de pós-morte. O que aconteceria, né, após essa morte, que antes não tinha essa preocupação, as pessoas encaravam de forma natural. Na Idade Moderna, que é a partir do século XVII, a morte passou por um momento em que ela foi romantizada, que ela era vista como? Ela era romantizada, então ela era vista como um processo de ruptura da vida, era encarado, por exemplo, uma ruptura da vida cotidiana, que o homem ele era arrancado dessa vida cotidiana, ele era lançado em um mundo irracional. Então tinha toda essa romantização em relação à morte. A partir do século XIX, o luto ele foi ressignificado, houve mais dificuldade para a aceitação dessa morte, isso é o século XIX, não é tão longe, né, falando historicamente. Então, os sobreviventes, eles não aceitavam a morte do próximo, eles aceitavam de uma forma mais difícil do que nesses outros tempos que a gente viu. Essas pessoas que ficavam, os familiares, eles tinham essa aceitação muito difícil desse processo de morte de um ente querido, uma pessoa que era mais próxima, no século XIX, a partir do século XIX. No século XX, houve uma mudança, né, do século XX para cá, houve uma mudança brusca dessa relação com a morte. Hoje a sociedade ela prioriza muito mais prioriza a valorização da felicidade, a nossa vida tornou-se mais tecnológica, a gente tem mais atenção para a produção e para o progresso, e essa morte passou a ocorrer nos hospitais, nos CTIs, longe da família, dentro do ambiente hospitalar mesmo, que antes não acontecia, antes era em casa, não tinha essas tecnologias que a gente tem hoje em relação à medicina. Então, hoje, a morte ela passa a ocorrer nos hospitais. Dificilmente esse idoso ele morre em casa, mesmo que ele tenha uma morte natural, né? Ele faz esqueci o nome da palavra, gente. Autópsia, para ver o que aconteceu. Então, essa morte passa a ocorrer nos hospitais, mais no ambiente hospitalar, que a gente vê mais hoje em dia. A sociedade também ela evita falar da morte, por conta que a gente sabe, na verdade a gente sabe que
a morte vai chegar em algum momento, mas a gente não gosta muito dessa ideia de que a gente é finito. Então, hoje em dia evita-se falar, a sociedade evita falar desse processo de morte. E por conta disso, a gente deixa de falar com o paciente sobre a gravidade da doença, buscando poupar o paciente desse processo, né, dele estar próximo ou não. É isso que acontece hoje no século XX. Segundo Hipócrates, que é um médico, né, o médico é um auxiliar da natureza, e ele propõe que se respeite a ineroxabilidade da morte, que é essa morte que vem sem a gente estar esperando, né? Aí ele fala sobre isso, da gente respeitar essa surpresa da morte. No século XIX passa a haver uma preocupação da medicina com a cura, e por isso que também essa morte acontece mais nos hospitais, e é mais nesse sentido mesmo no século XIX. E a morte iluminando a vida, porque eram utilizados os cadáveres que eram mortos para fazer esse estudo da medicina. Então a morte como iluminação da vida, que trouxe conhecimento, porque a partir daqueles cadáveres, os médicos daquela época, eles conseguiam estudar. Foi assim, na verdade, que foi estudado a anatomia e as outras áreas da medicina, da enfermagem, foram através de cadáveres mortos. Em relação ao cuidado paliativo, é aquilo que a gente já falou nas outras aulas. O cuidado paliativo são aqueles cuidados que são oferecidos para todo paciente que tem uma doença que não tem possibilidade de cura, que ele não tem um prognóstico, que a gente diz, e a gente intervém fazendo com que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida, principalmente através dessa prevenção do alívio do sofrimento. A equipe que ela trata de pacientes paliativos, que tem cuidado paliativo, a gente trata muito com o alívio da dor desse paciente. A gente tenta fazer com que esse paciente não sinta dor, usa muitas estratégias para esse alívio de dor por conta dessa doença. Esse cuidado paliativo moderno tem algumas questões a gente considerar. O cuidado paliativo moderno precisa de uma equipe multidisciplinar, como a gente já falou, para prestar assistência desse paciente de uma forma completa, tanto físico, psicológico, social. Precisa existir essa equipe multidisciplinar para fazer esse cuidado paliativo. O cuidado tem que ser holístico, como a gente já falou nas últimas aulas. Esse paciente ele tem que ser assistido de uma forma completa. A gente entra com o controle dos sintomas dessa doença, principalmente a dor, o sangramento, mas principalmente a dor, para tentar fazer com que esse processo seja menos sofrido do paciente. A gente também age na questão do suporte familiar, a gente dá o suporte para esse cuidador, para esse parente, esse suporte psicológico para esse paciente, para essa família. E a gente também presta aquele suporte após óbito. O que é esse suporte após o óbito? A equipe ela deve seguir com atenção a esses familiares no pós-morte e explicar para aquele familiar que está ali, para aquele acompanhante, os procedimentos que ele deve tomar a seguir depois que o paciente morre, né? O paciente morre e a gente faz o cuidados pós-morte, a equipe de enfermagem, e a gente tem que explicar para a família o que é que ele tem que fazer, onde que o corpo vai ficar, como é que acontece essa logística com o IML, essas coisas a equipe de enfermagem tem que explicar direitinho também em relação à rotina do hospital, que hora vai sair o corpo, quando que o IML vem buscar o corpo. Então a gente também dá essas orientações desses procedimentos, porque muitas vezes o paciente não sabe o que fazer. Na verdade ele não sabe porque até então, né, ninguém da família dele morreu, ou ele nunca passou por esse processo de um parente estar hospitalizado e morrer. Então a gente também entra no esclarecimento desses procedimentos. Cuidados domiciliares, a gente também presta o cuidado paliativo em casa. Às vezes esse paciente é grave, mas a intervenção que o médico escolheu, que a equipe escolheu, foi que esse paciente ficasse em casa, que esse cuidado
paliativo fosse prestado em casa, então esse paciente volta para casa para ficar com a família, né, aquele último momento, e a gente presta esse cuidado em casa, esse cuidado do paciente. Em relação à pesquisa, educação e tratamento, a equipe é aquela questão da equipe estar preparada para prestar esse cuidado paliativo, sobre assistência, saber sobre essa assistência, de como fazer essa assistência desse cuidado paliativo. Essa equipe tem que ser treinada, principalmente se ela trabalha no setor de oncologia, trabalha nesse setor de pacientes mais críticos. E também a intervenção da dor total, que é uma das coisas que a gente mais faz no cuidado paliativo, que é essa intervenção dessa dor do paciente, a dor total, não só física. Essa dor total se refere ao estado físico, a dor por conta da doença, a dor social, a dor emocional e a dor espiritual. A gente intervém dentro das nossas possibilidades nisso, com o auxílio do psicólogo, da equipe. Não é só a gente, né? Quando eu falo a gente, é a equipe mesmo, a equipe multidisciplinar que vai estar prestando cuidado para esse paciente. Os princípios do cuidado paliativo é basicamente isso que eu venho falando já nas outras aulas, essa comunicação. Peraí, gente, só um momento que o meu computador descarregou. Deixa eu só colocar. Então, basicamente o que eu venho falando nas outras aulas, que tem que ter essa comunicação clara, essa comunicação objetiva, tanto entre os profissionais quanto com o paciente, com os familiares. Principalmente esse paciente está em cuidado paliativo, é importante que ele saiba, que a família saiba que ele está em cuidado paliativo, o que é o cuidado paliativo, e que ele não tem prognóstico, porque a gente tem que preparar esse paciente, tem que preparar essa família. Bom controle de sintomas, que é a assistência em si, né? A antecipação, prever o que o paciente está sentindo, perguntar, fazer o tratamento individualizado. Cada paciente sente uma coisa, sente uma dor, sente uma reação, e reavaliar essa conduta, supervisionar e ter aquela atenção aos detalhes mínimos que a gente já falou. Quando o paciente pede ajuda, ele está se sentindo incomodado com alguma coisa, então a gente tem que ter atenção a esses detalhes. O time interdisciplinar, que é aquela assistência, né, em relação a esse paciente, a assistência para esse paciente de forma holística, de forma holística, conhecimento é importante nessas áreas, a gente tem que valorizar as demais disciplinas, valorizar o nutricionista, o psicólogo nesse processo de cuidado paliativo ali daquele paciente. E também a bioética, que é a autonomia, tanto do paciente como do profissional. Ele tem que saber o que está fazendo e o paciente tem que sentir autonomia para intervir nesse processo, falar o que quer, falar o que não quer. A nossa assistência tem que trazer benefícios para esse paciente e não malefícios, porque às vezes a gente está no hospital, o paciente já está em estado grave, sem prognóstico, moribundo. Então, às vezes acontece dessa equipe parar de prestar assistência para aquele paciente porque, de fato, ele está morrendo. Então, a gente não tem que fazer nenhuma atitude que cause um malefício e sempre prezar pela justiça. Se a gente for pensar em justiça, a gente vai evitar que esse paciente sofra qualquer mal. Os principais elementos do cuidado paliativo, dos cuidados paliativos. A gente tem que identificar essas metas, a equipe, identifica essas metas de atendimento ao paciente, quais são as necessidades dele naquele momento. A meta dele não é mais tratamento, porque o paciente não tem prognóstico, então a meta do nosso tratamento basicamente vai consistir em promover a qualidade de vida, alívio da dor, alívio do sangramento, fazer com que esse paciente se dê bem com a família, essas questões. Então a gente identifica essas metas de atendimento ao paciente e intervém, a partir do plano de cuidado. Essa realização de plano de cuidado é feito pela equipe de enfermagem e toda a equipe. O plano de cuidado, mais especificamente o plano de enfermagem, é realizado só pela equipe de enfermagem.
a gente tem que proporcionar esse apoio ao cuidador, a gente, equipe, o psicólogo principalmente, tem que estar nesse processo, porque é muito complicado para a família. Aquela abordagem em equipe dos sintomas físicos, psicológicos, sociais, espirituais, vou repetir isso a aula inteira, que é o cuidado completo desse paciente. Se preocupe não só com as técnicas, se preocupe com o estado emocional desse paciente, com o estado social, se tem algum conflito naquela família, a questão espiritual também é importante, a religião é importante nesse processo, principalmente se o paciente tem uma religião. É importante que ele se agarre. Se é uma coisa que vai trazer conforto para ele, essa espiritualidade, a gente estimula esse processo espiritual. E discutir o prognóstico e tratamento. O prognóstico a gente vai discutir com o médico, né? Ele vai traçar esse prognóstico, que é essa previsão, se esse paciente ele vai ter cura ou não. E vai ser discutido com a gente, se ele tem prognóstico e se ele tem prognóstico ou não e o que a gente pode fazer enquanto equipe em relação a isso. Cuidado paliativo, ele vem para garantir uma qualidade de vida para esse paciente, como eu já falei, controle da dor, principalmente controle da dor e dos outros sintomas que vão vir decorrente da doença, decorrente das complicações. Integração, gente, dos aspectos clínicos, psicológicos, espirituais e sociais. A gente vai respeitar a autonomia desse paciente e valorizar ele, valorizar a opinião dele, valorizar o que ele está sentindo naquele momento, valorizar os desejos, respeitar a cultura, respeitar essa questão. A gente dá autonomia para o paciente quando ele está, na verdade, em qualquer momento, mas principalmente no cuidado paliativo, porque ele está ali esperando, né? Não está esperando o processo de cura, ele está esperando realmente o processo de óbito, evoluir para óbito. Então a gente respeita e valoriza esse doente. Não acelerar a morte. Tem até no nosso código de ética de enfermagem falando sobre que a gente não deve compactuar com esses processos de acelerar a morte quando a gente está no hospital. Acontece de a equipe não querer prestar assistência mais ou não querer fazer o cuidado paliativo, não é feito, só deixa aquele paciente ali e faz os procedimentos de limpeza, não se preocupa com esse cuidado paliativo, então isso acelera a morte do paciente. Também tem algumas condutas que são proibidas, que é injeção de potássio, que é o que a gente conhece como eutanásia, que não é, que é proibido no Brasil, mas assim, gente, eu já ouvi falar que acontece, às vezes o paciente já tá ali só esperando e o médico pede para alguém fazer isso, entendeu? Então acelera o processo de morte do paciente. Não compactuem com isso, é crime, tá dentro do nosso código de ética de enfermagem a gente compactuar com esses processos. A gente não deve acelerar a morte do paciente, de maneira nenhuma. E também o cuidado paliativo, a gente provém uma morte digna para esse paciente, minimiza o estresse e esse paciente pode morrer no local de escolha. Então, se ele quiser morrer em casa, a gente libera, o médico libera, se a família vai para casa com ele e a gente presta os cuidados em casa. Na verdade, quando a gente trabalha no hospital não, mas eles podem contratar alguém, contratar um técnico de enfermagem, um enfermeiro para cuidar desse paciente nesse processo até a evolução para óbito. Vocês estão entendendo, gente? Tô passando direto, estou esquecendo de perguntar. Certinho. Tô entendendo, professor. Tá bom. Então, por que é importante prognosticar? O que é o prognóstico, gente? Tem o diagnóstico, que é a situação do paciente no momento, a doença que ele tem, o que ele tem no momento, e tem o prognóstico, que é fazer previsões baseadas nos indícios daquele paciente, no quadro clínico daquele paciente. Então a gente diz que o prognóstico é uma previsão sobre o resultado daquela doença. O que aquela doença vai resultar naquele paciente? Aquele paciente vai evoluir para óbito ou não? Se esse paciente vai evoluir para óbito, o prognóstico dele, ele não tem prognóstico de vida, ele tem prognóstico de morte. Então o prognóstico é isso, depois do diagnóstico vem o prognóstico. Esse paciente vai ficar curado, esse paciente vai evoluir para óbito, esse paciente vai ficar com sequela.
Então, o prognóstico é esse, essa previsão sobre o resultado dessa doença nesse paciente. Então, por que é importante a gente fazer essa previsão? No paciente que está em cuidado paliativo, ele não tem prognóstico de cura, né? Então, permite que o paciente ele identifique as prioridades com base na expectativa de vida. Essas prioridades são relacionadas à vida pessoal dele, na vida dele fora do hospital, para que ele identifique as prioridades e ele resolva, né, as pendências que ele tem fora do hospital. É importante a gente prognosticar por conta disso. É importante também porque ele vai tomar decisões informadas sobre o seu cuidado. Tome decisões informadas sobre o seu cuidado. Se ele está em cuidado paliativo, ele vai, dependendo da situação dele, ele vai querer outro tipo de cuidado, vai ter uma visão diferente. Então, que ele tome decisões baseado no diagnóstico dele, baseado dele naquele momento sobre o que ele sabe sobre ele, sobre o estado dele. E participe de assuntos jurídicos e financeiros, que também é relacionado à vida pessoal, mas é importante ele saber que ele não tem prognóstico, para ele resolver as coisas da vida, as coisas financeiras, as coisas jurídicas, né? Para quem vai deixar a casa, para quem vai deixar isso, para quem vai deixar aquilo. Então, é importante a gente fazer isso, avisar para o paciente para ele fazer isso, para ele ir se organizando realmente, ele ou a família. É importante também para que ele se concentre no encerramento da vida e deixe em questões de legado, que também está relacionado a assuntos jurídicos e financeiros, legado de empresa, legado de família, né? Ele, para esse processo mesmo de, como que eu posso dizer, de organização depois da morte dele. É uma situação complicada para o paciente fazer isso, mas é importante que ele faça esse processo. Então, também enfatizar a participação em atividades prazerosas. Se esse paciente ele sabe que não tem prognóstico, a gente sabe que ele não tem prognóstico, a gente vai enfatizar a participação dele em atividades que ele gosta, já que é o último momento da vida, já que a gente quer que esse paciente tenha uma qualidade de vida naquele momento. Então, a gente estimula ele e a família a fazerem atividades juntos, para ser aquele momento, né, um momento de passagem para a morte que seja prazeroso, que seja um momento legal, pelo menos que seja mais leve para o paciente. E o cuidado paliativo, ele entra com isso, né, diante de tudo isso, a gente entra para tentar fazer com que esse paciente tenha, que digamos, uma boa morte, que é aquela morte livre de angústia, de sofrimento, tanto para os familiares como para os cuidadores e para o próprio paciente. Em geral, a gente respeita os desejos do paciente e dos familiares, o desejo do paciente. Se o paciente ainda está consciente, ainda está ciente, consegue falar, ele ainda está orientado, a gente respeita os desejos do paciente. E se esse paciente não está mais orientado, está inconsciente, a gente respeita os desejos da família, principalmente em relação à doação de órgãos. Na verdade, em relação à doação de órgãos, a gente respeita a família, no caso, porque depois que esse paciente morre, a gente precisa da autorização da família para poder fazer essa doação ou não. O que pacientes e os familiares esperam? Eles esperam que esse paciente tenha uma redução desse sofrimento naquele momento de cuidado paliativo. O paciente e os familiares esperam que eles estejam juntos, estejam em família e com os amigos na maior parte do tempo, porque o paciente às vezes está em cuidado paliativo e fica no hospital. Então não é legal esse momento o paciente ficar no hospital. A família espera, o paciente espera que eles fiquem juntos, que o paciente fique junto com a família, junto com os amigos, a maior parte do tempo, porque eles nunca sabem quando é que esse paciente vai morrer. Eles esperam ter uma equipe de saúde em que ele possa confiar, esse é o nosso papel, de estar ali, de passar aquela segurança que a gente sabe que está fazendo, que está ali para fazer o melhor. Então é isso que os familiares esperam da gente. Esperam essa comunicação honesta, que a gente não desengane esse paciente, fale o que está acontecendo, para eles conseguirem confiar na equipe. E que as suas vantagens
vontades sejam ouvidas e respeitadas. Está relacionado à dignidade do paciente. A gente tem que respeitar esse momento, respeitar as vontades desse paciente, respeitar a vontade da família e ouvir esses desejos mesmo. E é isso, gente. O cuidado paliativo é isso. Hoje dá para ter dado essa aula junto com humanização. Acho que renderia mais. E o cuidado paliativo é isso, a atenção do paciente de forma completa, que haja comunicação. O cuidado paliativo está relacionado a esse controle, principalmente da dor, dos sintomas, mas principalmente da dor. Essa assistência psicológica, social, emocional, espiritual. Preocupar-se também com a família, dar esse apoio para o cuidador, identificar as metas, discutir esse prognóstico, falar para o paciente se ele tem prognóstico, qual é o prognóstico desse paciente, fale para o paciente. Esse paciente tem que saber qual é o prognóstico dele, se o prognóstico dele é de cura, se o prognóstico dele não é de cura, então é importante esse paciente saber disso. E basicamente é isso, cuidado paliativo é essa assistência para o paciente que está esperando realmente evoluir